O empreendedor é alguém inconformado com a situação. Então, não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, nós estamos começando mais um episódio Empreendedorismo com Princípios. E hoje uma convidada mais que especial, uma amiga aí de longa data, a doutora Bruna Salomão. Cadê as palmas? Por essa você esperava? Não, essa eu nem imaginava. Tá vendo? Adorei as palmas aí. E olha que o Ricardo, ele demorou assim um segundo a mais. Demorou, hein, Ricardo? Achei que o Ricardo queria nem aplaudir, tá vendo? Eu dividi aqui as mãos aqui para poder equilibrar tudo. Teve um delay, eu falei assim, será que vai pegar no momento? Será que não vai ter palma? Será que não vai ter palma hoje? Não é possível. Apresentando rapidamente a Bruna é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia geriátrica, oncológica e de cuidados paliativos, além de docente e empreendedora. E hoje nós estamos aqui para conversar exatamente sobre isso. Fisioterapia, docência e empreendedorismo. Bruna, te dando aquele bem-vindo mais uma vez, né? Depois da alegria das palmas aí, uma honra contar contigo aqui. Eu agradeço o convite, tá? Muito feliz. E vai ser legal, né? Pra gente contar um pouquinho dessa história, dessa longa trajetória. E eu estou muito feliz, muito obrigada. Você falou assim que essa longa trajetória já está com quantos anos de formado? Eu formei em 2004, dezembro de 2004, esse ano faz 20 anos. 20 anos, hein? Logo ali. 20 anos, logo ali. E olha só, nós nos conhecemos. A Bruna, pessoal, ela fala algo, e olha que eu sou bom de memória, hein? Me parece que você ministrou uma aula. Uma aula. Quando você era professor, né, docente lá no Unileste. E aí eu não lembro qual que era a sua disciplina, mas você me convidou para dar uma aula de fisioterapia aquática. Porque na época eu trabalhava com reabilitação aquática, fiquei muitos anos, né, trabalhando com reabilitação aquática, e você me convidou. E eu fui lá, dei essa aula, uma aula teórica. E a gente ficou até de combinar a prática, né, mas aí acabou que não foi. E para você ver, eu já fui da estatística, essa aula, essa disciplina era hidroterapia. Hidroterapia. Então teve algo, estava o assunto ligado diretamente, né? Foi. Eu não sei se você era da fisioterapia neurológica e você quis colocar uma realidade da hidroterapia para os alunos, acho que alguma coisa assim, né? Eu penso... Eu não lembro, Bruno, foi outro dia, né, Eric? Já tem um tempinho. Se falar de docência também, eu estou perto disso aí, de 18 anos. Exatamente. Atrás aí. Olha só, Bruna, e nesse tema de hoje, nós vamos contar um pouco da sua história, eu acho extremamente relevante para que os meios que você está envolvida conheçam a sua história. Hoje nós vemos lá a Bruna, que está na docência, na coordenação do curso, mas muitos não conhecem o histórico da Bruna, o que se passou naquilo que você tem para contar, tanto na área da fisioterapia, quanto na docência e quanto no empreendedorismo. Talvez os alunos não saibam disso, mas você também empreende, né? Tem a veia empreendedora. E aqui, como que surge então, Bruna, a fisioterapia aí na sua vida? Hoje, nós temos acesso à informação tanto online aí rapidamente, mas quando se trata aí da parte acadêmica, nós temos diversas faculdades muito próximas, né, que a gente pode cursar aí. Mas nós estamos falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? Porque você tem 20 de formado, mais 5 de graduação. Como chega a fisioterapia em uma época de pouca informação e de pouco acesso? Naquela época, eu nem conhecia fisioterapia. Aliás, assim... Eu tinha uma noção do que era, porque meu irmão, ele era atleta, então ele, né, vira e mexe, eu ouvia dizer que meu irmão estava fazendo fisioterapia. Mas eu não conhecia bem o trabalho da fisioterapia e assim, era muito vinculado a uma questão ortopédica, né? Quem fazia fisioterapia era algo que a pessoa tinha alguma lesão ortopédica. Então, meu foco era medicina, na época, eu acho que o meu e de quase todos os fisioterapeutas, né? E a gente não passa em medicina e passa em fisioterapia. Eu tentei, na época, a faculdade federal
E uma amiga falou assim, tem uma faculdade de fisioterapia aqui em Caratinga, vem tentar aqui. Eu falei, eu vou lá, vou tentar. Vou tentar, mas não é isso que eu quero não, mas eu vou lá conhecer. Aí eu passei em 10º lugar na época, e aí eu quis fazer o curso, eu tinha 17 anos, então eu passei assim muito nova, né? Mas eu quis fazer o curso e aí fui. E aí no primeiro período eu gostei, apaixonei mesmo com a fisioterapia. E era uma realidade muito limitada. Eu lembro que o professor falava assim, vocês acham que vocês vão ganhar dinheiro com fisioterapia? Vocês não vão, não. E aí eu falava, no primeiro período eu falava assim, eu vou. E aí, porque eu gostei muito do curso. E aí eu lembro que eu fiz os 5 anos lá, foi uma faculdade que eu gostei muito, né? Era uma realidade de estudo diferente. A gente ia às 8 horas da manhã para a faculdade, ficava até às 18, então era integral, né, o curso, uma grade muito extensa e deu para a gente uma noção assim, muito profunda de várias áreas. E era engraçado porque a gente estudava, né, na época, psiquiatria, neurologia, depois você tinha fisioterapia neurológica, então você tinha um conhecimento profundo de muita coisa, mas a gente só ouvia falar, na verdade, da ortopedia aqui fora. E eu falava, gente, tem muita coisa para explorar nesse curso, tem muita coisa ainda para crescer na fisioterapia. Eu sempre fiz a fisioterapia acreditando que tinha muita coisa para crescer ainda, para a gente cavar e para a gente explorar mesmo. Então, interessante você falar, Bruna, que esse espírito de determinação e de não aceitar a condição já vem desde cedo. De 17 anos. Desde cedo. Eu quero até tratar disso, mas olha que interessante. A escolha da fisioterapia. Nós temos um amigo de profissão, talvez você o conhece, o Tiago. O Tiago é de Timóteo. Ele trabalha lá com a clínica Vertebralis, né? Atendimento individualizado, coluna vertebral, e a graduação dele foi junto comigo. Como que ele escolheu a fisioterapia? A fisioterapia apareceu da seguinte maneira, eu não sei se você lembra que a gente ia no correio, aqui era assim, aí você colocava lá você tinha vários locais que você podia fazer inscrição. Então, nesse formulário, uma das opções que era para federal era no correio, você marcava, e dentro das faculdades você também tinha as opções de curso. Ele olhou lá, ele veio da área de tecnologia e viu assim, TI. Falei, mas eu não quero continuar na tecnologia, sistema de informação. Aí viu engenharia e falou, acho que isso não é para mim. Aí olhou para fisioterapia, achou o nome bonito. Deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu descobrir. Fisioterapia. Então ele não sabia nada. Do que seria a fisioterapia. Falou assim, mas que nome bonito. E hoje é uma das referências também aqui no Vale do Aço. Agora você contou, quero que, já que a gente está desafiando, antes de falar dessa transição sua para fisioterapia, de sair do Vale do Aço para ir para cursar fisioterapia. Não tinha aqui, né? Nem tinha faculdade aqui, não tinha nenhuma, só Caratinga que era a mais próxima. A mais próxima. Tanto é que a maior parte dos fisioterapeutas da época foram todos formar lá. E um outro detalhe, né? E o curso era relativamente novo quando você chegou. Novo. Então, A primeira turma lá formou em 2001. Eu entrei na turma de 2000. Então, olha, eu estava formando a primeira turma, nem tinha formado a primeira turma quando eu entrei lá. Estava em curso. Agora, Bruna, traz para os alunos aqui, você falou algo interessante, vamos ver se na sua memória tem. Você falou o horário era integral. Integral. Era uma diferença, né? É, grande. Tinha disciplinas clínicas, primeiramente, né? Tinha todas as clínicas, para depois você ir para a especialidade. E também tinha algumas disciplinas que eu não sei se existe hoje, como sociologia, filosofia. Ainda tem, a gente ainda tem nas grades ainda, mas são disciplinas que hoje elas são interativas, né? Elas ficam gravadas, né, disponíveis no portal e ainda está na grade do aluno ainda, elas não saíram, não. Agora, para eles entenderem, fala uma situação, Bruna, que eles não passam hoje. Por exemplo, né, a primeira você falou, horário integral. Horário integral. Outra situação que eles não devem entender, né? Reservar horário para monitoria, disputar vaga tinha na sua época? Na minha época, monitoria era um sonho. Menino, você acredita que eu estudei um semestre inteiro para fazer monitoria de neuroanatomia? Andava de noite atrás do professor e da monitora. E era tão concorrido que no dia da prova eu não fui fazer a prova.
Eu tive medo da prova. Falei assim, não vou fazer não, porque eu não vou passar, não. É muita gente. Hoje em dia, a gente quase que tem que pedir, pelo amor de Deus, para o aluno assumir a monitoria. E que a monitoria, ela enriquece tanto o curso, né, e o currículo do aluno, né? Porque por causa da experiência que ele tem, de ficar mais ali próximo ao professor, de estudar mais profundamente a disciplina. Hoje não tem isso, não. Falando de monitoria, em específico, a minha carreira iniciou em uma monitoria, né? Que eu fui monitor de estatística e a métodos capacitação inicia na estatística. Então, tamanha importância. Outro detalhe que eles talvez não entendam assim, é reservar o horário para monitoria, né? Que era uma briga. Qual era o melhor horário? Então, tinha fila de espera. Mais um aí, Bruna, da nossa época. Biblioteca, reservar o livro com antecedência. Reservar o livro. Porque quando a gente entrou... Tô confessando nossa idade aqui. Quando a gente entrou, lembra que era aquela internet de escada, né? Que caía toda hora. Não vai que você tá... Aí, e não tinha também. Eu lembro que assim, quando a gente começou a fazer pesquisa científica, lá na faculdade eles indicavam a Bireme. Parecia que só existia Bireme. Mais nada. Então, ficava assim, gente, mas é muito limitado, né? Então, tinha aquele mundaréu de livros que você tinha que reservar antes. E o acesso à informação, ela era muito limitada. Olha, Bruna, você está trazendo algumas coisas pela idade que você... Memória afetiva aí, né? Aí você vai vendo, assim, ó, alguns nomes começam a aparecer. Gaitinho e Gaitão. Aí, ó, o Gaito. Que tinha um menor, né? E o Machado, que até hoje parece que só existe ele. Que é o de anatomia? Neuroanatomia. Parece que só existe ele, até hoje. Eu vi ele um dia desse lá em casa. Falei, gente, acho que até hoje não fizeram outro livro bom de neuroanatomia, né? Igual o Machado. Só tem ele. E a questão também da ciência, né? Logo, hoje, quando o aluno está no primeiro período, você chega e já implanta a questão dos artigos científicos, da evidência. Hoje científica. Já é uma outra linguagem. Eu quis falar sobre isso porque para mostrar uma diferença, não de tempo melhor ou pior, não é isso, mas de acesso à informação. Acessibilidade à informação. De acesso à informação que se tem hoje, é muito fácil. E os profissionais que passaram por esse processo e se encontram hoje na frente já chegam direcionando para o aluno. Diferente aí de uma fala que você fez também, eu comentando aqui que o professor falou, olha, vocês não vão ganhar dinheiro com a fisioterapia. Não vão ganhar dinheiro. Essa mentalidade mudou totalmente. Não, essa mentalidade ela nunca existiu para mim. Ela é inconcebível. Um professor de uma época que tinha pouquíssimos fisioterapeutas, ele está nadando em dinheiro. A experiência dele foi ruim. Não a dos outros. Ele não pode falar isso pelos outros. Mas eu entendo que foi a experiência só dele. Porque imagina, só tem você na cidade de fisioterapeuta. Com 1 milhão de pessoas. Cara, era para ele estar nadando de braçada. E, no entanto, eu acho que é a experiência dele, entendeu? Mas esse é o risco. Porque eu concordo em todos os sentidos que você falou, ele trazer uma experiência dele, mas olha o impacto que isso traz. Você pegou essa informação, transformou ela em um outro caminho para a vitória. E quem ficou impactado que aquilo não tem os mesmos respaldos que você tinha? Interessante isso mesmo, porque assim, na minha turma, a gente entrou, nós éramos 52 alunos. E aí nós formamos, assim, que colou grau comigo, uma média de 30 mais ou menos, né? Muitos evadiram no meio do caminho. E os que formaram, muitos logo em seguida já foram fazer medicina sem nem experimentar a fisioterapia, porque falavam assim, não, ela não vai dar dinheiro. Dinheiro ninguém dá, né? Você trabalha e recebe. Mas vários foram para a medicina sem nunca ter experimentado a fisioterapia, com essa concepção de que a fisioterapia realmente ela não é rentável. E essa crença a gente busca hoje, Bruna, a cada momento. Você como um pilar, cada fisioterapeuta, cada profissional que tem essa mentalidade transformada, mudar isso para essa geração que está chegando, porque fisioterapia não é profissão de futuro, já é do presente, né? É do presente. Tanto na preparação para entrega clínica, quanto na parte do empreendedorismo. O fisioterapeuta hoje tem uma outra visão. Bruna, olha só, 17 anos, você pega, provavelmente, no momento de escutar o aluno, tem várias demandas. E você também passou por esse processo que eles passam. O que você teve ali de obstáculo na sua formação que hoje você, assim,
olha, gente, eu sei do que vocês estão falando, eu posso ajudar. Você teve dificuldade em relação a finanças, você teve dificuldade em relação a mudar de local, a abrir mão, né, da família por um período. Como que foi esse contexto seu para entrar na fisioterapia? Não é tão distante, mas você não estava em casa, né? Não. Eu, né, com 17 anos, meu primeiro desafio foi pagar uma conta de luz. Quer dizer, eu fui para uma república, as meninas falaram assim, olha, essa semana você que paga a conta de luz. Eu, como é que paga? Porque lá em casa era débito automático, meu pai pagava, né? Então eu não sabia nem que eu ia ter que pagar a conta de luz quando saísse de casa. Mas, assim, é o desafio de abrir mão da família mesmo, né? Porque com 17 anos, hoje eu vejo que eu era muito novinha. Para você ir morar em outra cidade, tá bom que é 100 quilômetros só daqui, mas é outra cidade, com pessoas que você não conhece. Então, assim, esse foi o... E sempre fui muito apegada com minha família. Então, assim, foi um desafio enorme deixar a família para investir mesmo, né, na carreira. Mas eu sempre fui muito determinada e eu quis aquilo. Se aqui tivesse faculdade, né, na época, eu não teria saído, eu teria ficado. Mas como não tinha e era o que eu queria estudar, né, a princípio era a medicina. Eu não passei, eu gostei da fisioterapia, fui lá experimentar, gostei, então agora vamos. E assim, eu venho de uma família muito estruturada, né? Meu pai sempre teve ali todo o planejamento familiar bem na ponta do lápis, então ele me manteve na faculdade por 5 anos. Então, assim, o que possibilitou né, de estudar integral, né, ficar por conta mesmo da faculdade. Então, isso daí é uma realidade que, assim, que não foi difícil para mim, né, porque foi apertado para a gente, mas meu pai arcou com tudo e que é diferente da realidade hoje, muito diferente, porque hoje a maior parte das pessoas que estudam, elas trabalham. Então, elas não têm essa dedicação ao curso igual eu e os meus colegas tivemos, né? Porque eles precisam trabalhar para manter ali. Então, assim, eu vejo que hoje eles têm esse obstáculo, né? De não conseguir dedicar uma carreira. E é uma carreira que eu falo assim, gente, precisa estudar, precisa ir profundo mesmo na fisioterapia, não dá para ser raso. Para a gente... e eu sei que eles precisam também trabalhar, né? Então, assim, a gente fica ali tentando... como é que eu posso dizer? A gente precisa dar uma condição de estudo para esses alunos, né? Que é diferente da realidade que eu tive, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa chegar junto com eles para conseguir levar o sonho adiante. Olha só, Bruna, característico um cenário que você falou de ter um suporte financeiro. Eu sei que não são todos que têm, mas de qualquer forma, tem renúncias. Tem. Seja da renúncia da... É o tempo, né? Renúncia de tempo. Às vezes poderia estar fazendo outras coisas, curtindo, viajando, fazendo outras coisas e você renuncia um tempo ali. Até mesmo de entrar no mercado mais cedo, que a nossa ansiedade, lá em casa, dos 3, né? Eram os 3 irmãos, era de começar logo a trabalhar e ter retorno daquilo ali. A gente fica nessa ansiedade de ter sua independência, né? De ter seu retorno financeiro. Mas nós 3 tivemos que esperar concluir a formação para conseguir ingressar no mercado. E a pessoa, quando ela entra em qualquer faculdade, o engenheiro civil quer construir uma ponte amanhã, né? O fisioterapeuta também. Ele quer fazer algo logo. Mas amanhã. Quando a gente, né, igual na idade, eu formei com 21 anos, então com 21 anos você quer tudo para ontem, né? Eu vejo essa juventude daí, tudo é para anteontem. Porque informação hoje, ao contrário da gente que tinha que reservar o livro na biblioteca, ali antes de clicar, o Google já traz para você milhões de informações. Você tem lá as Lilacs, Bireme, Cielo, 1 milhão de informações, né? Então, assim, a gente está vivendo o tempo do para ontem. Então, é diferente. E algo marcante nesse para ontem, meu celular ele ainda continua aparecendo os 2 pontinhos azul. Ele continua. Então, eu vejo a mensagem e talvez eu estou prestes a entrar aqui no podcast e não vou responder. Mas se eu saio ali, já tem tanto de interrogação, né? Falei, peraí. Imagina o meu. Né? O volume, né, que tá ali. O volume de informação. Porque o aluno ele manda milhões de interrogação, carinha, e manda carinha de bravo, carinha de triste que eu não respondi. Os emojis são variadíssimos. Uns manda coraçãozinho, os emojis são variados no meu celular. Observe a rotina, né? Que nós temos.
Agora, Bruno, você fala, se nós estávamos falando da renúncia, aí existe condições diferentes mesmo, financeira, mas tem que ter o mesmo propósito, né? Você vai ter que decidir o que você quer para o seu destino e investir nisso. Tirar talvez transformar a ansiedade em expectativa. Eu tive uma condição um pouco diferente da sua. Essa colinha de moedinha, né? Juntava moedinha, dava aula particular. Moeda, carona. Então, são cenários que, independente, né, que um fator meu foi financeiro, o seu não, mas os dois tiveram renúncia. Cada um com uma dor. Mas eu tive uma vantagem. Olha só que interessante, né? A vantagem é que eu estudei aqui. Então, eu estava perto da minha família. Então, cada cenário a gente não pode transformar ali numa desculpa que nos impeça a avançar. E não cabe também julgar o tamanho da dor de cada um. Não. Mas que é possível, Eu tive muita sorte, assim, na vida, porque realmente meu pai foi uma pessoa maravilhosa, espetacular. E ele deu pra gente essa condição. Meu pai era apaixonado pelos estudos, pelos livros. E ele falou, vocês vão muito além do que eu fui. Então, ele desde quando ele casou com a minha mãe, ele já começou a investir na nossa formatura sem nem ter filhos. Porque ele não tinha curso superior e ele queria que nós tivéssemos. Então, uma trajetória muito bem planejada, muito visionária, né? Então, ele teve os 3 filhos e falou, eu vou dar essa condição para os 3. E foi de certa forma, muito confortável para a gente, porque foi a realização de um sonho dele. Olha só. E quando você fala isso aqui, olha, planejamento, você fala de uma maneira voluntária, né? Bruna está aqui hoje no podcast representando a fisioterapia, porque houve um planejamento, né? E visão se trata lá do futuro. Então, você que nos escuta, o aluno que nos escuta, que conhece a Bruna, hoje, quando nós enxergamos um resultado do que nós estamos falando, é porque algum dia, além da renúncia, houve um planejamento e ela se enxergou, no caso, ela está testemunhando sobre o pai, sobre o futuro, né? Eu falo que a visão é a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, que era uma formação superior, mas ainda não se vê. Mas mesmo sem ver, eu já começo a planejar toda a estrutura. Lindo isso que você colocou. Né? 2 palavras bem chave para o nosso podcast aqui, Empreendedorismo com Princípios, planejamento, mais visão igual a resultado. E você é o testemunho disso. Olha só, agora chega ali, você com 21 anos e toda uma expectativa. Como que foi esse retorno? Você já veio novamente para Ipatinga? Como que foi sua parte clínica primeiro? O que foi seu encontro? Olha, é isso que eu pensei da fisioterapia, afirmando seu pensamento lá atrás, ou como que foi esse início seu? Ou mudou de plano? Então, eu fiz estágio aqui em Ipatinga desde o primeiro período da faculdade. Eu fazia estágio de observação. Todas as férias eu procurava uma clínica, né? Eu sempre tinha lá o Juninho, que sempre me apoiou, então eu ia sempre férias, eu ficava lá observando, aprendendo uma coisa aqui, outra ali. Então, assim, logo que eu formei, eu já tinha um certo vínculo, né, com a clínica dele, né? E aí eu comecei lá e logo em seguida eu tive uma amiga que ia deixar o espaço, ela trabalhava com reabilitação neurológica, e aí ela ia deixar o espaço por um tempo e eu tinha que assumir para ela. E aí, logo quando aconteceu isso tudo, eu vi lá ele atendia reabilitação aquática. E aí não tinha ninguém para assumir aquilo ali enquanto especialidade. E aí eu já vi na ausência, né? na crise ali de não ter ninguém, uma oportunidade. Então eu fui para São Paulo e me capacitei lá. Na época tinha a PEG Screen, gente, era uma escola tipo a sua, a Métodos, que aí ela trazia profissionais internacionais com aquela formação. Então eu fiz cursos de reabilitação aquática com ela. Com essa americana. E aí, voltei para lá, essa minha amiga voltou, e aí ela, né, foi uma grande oportunidade que ela me deu, e aí eu integrei numa equipe, eu, Lívia e Karine, e aí eu comecei a trabalhar mais direcionada para a reabilitação aquática. E quanto mais eu investia na reabilitação aquática, eu via que tinha poucos profissionais. Então, eu sempre tive esse perfil de cavar mercado, né?
Tinha poucos profissionais e eu comecei a investir naquilo ali. E aí eu atendi as várias demandas da reabilitação aquática e fiquei ali muitos anos trabalhando com isso. E aí eu cheguei a um ponto que eu ficava na dúvida se eu construía uma área de reabilitação aquática para mim, ou se eu ficava, né, fazendo essas sublocações de clínicas. Então, assim, isso foi muito imediato. Eu formei em dezembro de 2004, por volta aí de setembro de 2005, eu já estava com essa formação internacional, né, que eu fiz lá em São Paulo, e já estava com a demanda alta. Eu costumo falar que eu como dizer, eu já cheguei no mercado de salto alto, né? Porque eu já não atendia convênio, eu já atendia particular, porque a hidroterapia ela não tem essa parceria do convênio, então tem que ser particular, então com preço de particular. Então eu era uma recém-formada, mas eu vi a carência do mercado, investi naquilo ali e já comecei por cima, como se diz, né? Então, e eu fiquei muito tempo, até que chegou um ponto que eu comecei a pensar, né? E aí, vamos continuar sublocando, que cada hora eu tinha que estar em um local, ou vamos parar para investir em um lugar para mim. Mas, paralelo a isso, eu tinha o sonho da docência. Então, logo que eu formei, eu não queria nem ir para a clínica. Eu queria ir fazer um mestrado e ir para a docência. Só que a clínica apareceu, né, para mim dessa forma, e foi uma oportunidade que eu tive no mercado, e eu já investi na hidroterapia, e eu ficava sempre assim, aí eu vou ficar só na clínica, eu preciso do mestrado, eu preciso de dar aula. E aí eu fui da UFMG e consegui começar com um projeto lá. Só que o projeto era num laboratório de biofísica para trabalhar com potencial de ação de célula. Nossa, era assim, uma tortura. Porque Confesso. eu confesso, porque assim, você estudar tudo em inglês, todos os artigos em inglês, e numa área que não é sua, que lá só tinha eram os físicos mesmo, era um laboratório de física. Gente, nossa, que tortura. Aí eu ficava a semana inteira felizinha trabalhando com a hidroterapia. Toda quinta-feira à noite eu ia, passava a sexta-feira lá o dia inteiro no laboratório e retornava. Aí eu fiquei assim, uns 8 meses, toda semana indo a BH. Eu sou muito a favor, assim, acho que a vida tem que fluir, sabe? Eu falei assim, eu falei, isso aqui tá pesado e eu vou abandonar. Eu abandonei o barco, falei, não vou seguir com esse mestrado, não. E eu não estava na docência. E aí eu fui investindo na clínica, né? Fui investindo na clínica até que eu falei assim, não, então eu não tenho mestrado, mas eu vou investir na pós-graduação. Eu vou fazer uma pós-graduação, e aí eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia geriátrica. Eu não vou nem comentar da instituição, porque eu não gostei, foi uma pós-graduação muito ruim, entendeu? Muito fraca. E eu falei assim, gente, eu quero estudar alguma coisa que vale a pena. Não é só titulação. A gente que gosta, né, da área, a gente quer realmente ir profundo, né? Então a gente vê isso é um problema que a gente tem no mercado hoje, né, Eric? Um estudo muito raso, muito ruim. Não é por ser online, sabe? É porque realmente foi muito ruim. É uma experiência ruim, né? Como é que fala? Do conteúdo que eles passaram nessa pós. Mas aí eu consegui a titulação de pós-graduada e aí eu ficava nessas áreas, né? De reabilitação aquática, atendia também, né? A fisioterapia convencional, mas mais para pacientes idosos, mais na geriatria. E eu fiquei anos assim, mas sempre sonhando, namorando a docência, né? A distância, né? Então, assim, eu nunca tinha bati em várias portas aí, elas não se abriram. Então, eu ficava nessa expectativa de um dia ser docente. Ô, Bruna, você está falando, você está vendo assim que eu estou notando, né? Uhum. Eu estou hoje anotando mais que o normal. É normal. E eu quero deixar todo o espaço para você falar que eu não conhecia essa parte da história aí. E como que ela está evoluindo. Mas você está falando algumas terminologias, Bruna, sua história, que eu já falei há pouco, que é interessante, o planejamento e a visão. Só que você está dando também uma aula de um avanço no tempo. Hoje, essa linguagem ela está atualizada, mas nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás.
que é a questão assim, quando a gente fala de crise, né? É o que você enxerga. E a gente tem que estar assim, a gente cria oportunidades e quando elas aparecem também, nós devemos estar preparados. Você visualizou uma oportunidade, mas você já se colocou numa posição de, desde o primeiro período, ter um estágio. Tem o estágio. Então, se apresentou para o mercado para contar a história hoje. Olha que legal, que são anos, são muitas ações envolvendo aquilo. Conectou com as pessoas certas, estava no local certo, ainda que não fosse o seu destino, que você toda hora você fala assim, ó, o meu sonho era a docência. Meu sonho era a docência, mas estava apontando. Estava construindo. Estava apontando para lá, as ações estavam apontando para lá. Então, o que é oportunidade e o que é distração? Na sua construção clínica, você viu ali como uma oportunidade, já em uma condição que você teve uma experiência de um projeto, foi uma distração, por um período foi uma experiência mais distração, e teve uma mudança de rota. E eu não sou contrário às mudanças de rota. Eu sempre falo assim, olha, avalie bem se ela precisa ser tão brusca quando está em um projeto muito grande. Mas ela é necessária. Não quer dizer que se você faz aquilo tem que ser para sempre. Você pode mudar. Pode mudar, pode dar um tempo. E nada ali é um desperdício. Você leva a experiência ou para construir algo novo ou para acelerar um outro projeto. E essa linguagem que você traz, Bruna, que eu falo muito para os alunos, o atendimento onde que foge do convênio. A oportunidade de fazer uma melhor entrega clínica e, consequentemente, também ter um melhor retorno financeiro, a preparação para tal. Buscar uma capacitação adequada, identificar assim, olha, o público, eu enxergo esse público no mercado. E mais um detalhe que você citou. Quando você fala de transição, eram vários locais, aparentemente, que você atendia. Você se prende ali na desculpa ou no obstáculo, ou você consegue uma solução. Sem você expressar essas ideias, né? Fazer uma organização delas, você vem falando tudo já, apontando para o empreendedorismo. Sim. E independente de onde que você esteja, você tem que ser um empreendedor. Seja corporativo, no CNPJ de alguém, e seja por conta própria também. Essa natureza já vem de você lá desde... eu vou fazer sempre o corte de 17 anos, que é a fase da fisioterapia aí. Legal, mas aí vinha apontando aí sobre a docência. Isso. Aí eu sempre, né? Então, como diz, com esse sonho, mas muito envolvida com a clínica. E que hoje eu falo que foi fantástico. Eu acredito muito também, sabe, Érico, no tempo de Deus, né? Porque esse tempo foi um tempo de muita construção clínica, de experiência clínica. Isso fica até assim, uma dica, né, para quem está formando aí, que sonha com a docência, para a pessoa ela ter uma experiência clínica, para ela ter o que também construir para o aluno, né? Ter o que falar para o aluno. Porque muitas vezes você, né, nada contra quem já forma e faz mestrado, né? É a vivência de cada um. Mas eu vejo que, para mim, foi fantástico. Assim, eu tive várias vivências de casos clínicos que hoje soma para mim quando eu vou ministrar uma aula, sabe? E aí eu vi que no tempo de Deus eu tava ali mesmo sendo preparada para aquele sonho que eu tanto quis, né? E aí eu fui. Fiquei na reabilitação aquática, depois, né, juntamente com a fisioterapia geriátrica, com muita assistência domiciliar, que também é algo que eu falo que é fantástico. Eu friso muito isso para meus alunos, e cada vez mais a gente está vendo essa atenção domiciliar, depois do pós-Covid mesmo, como que o atendimento domiciliar ele cresceu. Ele cresceu em valor, porque antes parece que o fisioterapeuta que atendia domiciliar é aquele que não deu nada, não conseguiu nada. Ô, gente, isso é visão. Eu falo assim, olha só, o domiciliar, você tem a sua agenda na mão, você controla, você é dono da sua profissão, dono da sua carreira. E eu falo que, assim, parte, na época eu estava até construindo já a minha casa, né? E aí eu falo que, assim, parte da construção da minha casa, a renda foi toda do domiciliar. É extremamente rentável. E as pessoas não tinham esse olhar para o domiciliar. Não tinha. Era outro investimento que eu tinha. Eu cheguei ao ponto
de montar na casa do meu cliente. Eu tinha os materiais, eu deixava na casa do cliente, eu só passava atendendo. E deixava prescrição de exercício para ele ali. Olha, seu dever de casa é esse aqui, o material está aí. Quando encerrava ali o período de fisioterapia, ou ele comprava aquele material, ou ele me devolvia e eu levava para outro domicílio. Então, assim, é você dar uma condição no domiciliar para aquele paciente. É uma forma muito diferente de ver o domiciliar. É uma clínica dentro da casa dele que eu dava essa condição para ele. E eu fiz muito, como é que fala? Muito atendimento assim. Construí quase que a minha casa muito com o domiciliar mesmo. Ô, Bruna, você tá me forçando a falar, Bruna. Porque eu tô achando bem realmente empreendedora, muito boa, muito boa. Tudo que eu vejo, existe uma oportunidade. Toda crise, ela te traz muitas oportunidades. Ela não é só uma crise. Na verdade, como você enxerga o adversário, a crise, você tem que enxergar como uma promoção. Tudo. O caso que eu conto frequente nas palestras de Davi, né? Todo mundo viu o gigante ali, o gigante Golias. Davi viu a oportunidade, tinha um exército preparado ali para enfrentar aquele gigante, treinado com as espadas, com os escudos, Davi com a sua funda. E aí a gente fala sobre propósito e sobre por que a gente faz o que faz, ele no campo com a funda treinando. Falou, olha, um dia ele utilizou aquilo. Então, mais que uma preparação, vou chamar física, ele precisa preparar o seu interior, o seu emocional. O mercado hoje exige essa preparação de corpo, alma e espírito, né? Você tem que ter, sim, a parte da nutrição, da prática de atividade física, você tem que tratar o seu emocional e você tem que ter um relacionamento com Deus. Somente Deus conhece o seu futuro. Então, muitos estão enxergando crise e outros oportunidade. Eu queria até tirar um aspa em relação a isso, Bruna. Em uma geração tão ansiosa, se você consulta a Bíblia, lá já está escrito tudo. Em Eclesiastes diz, há tempo certo para tudo debaixo do céu. Eu vi um pregador falando... Acho que eles tiraram esse versículo da Bíblia, essa geração. Não leram, né? Eles não leram. Eles não querem ler. E eu vi um pregador falando, e concordo muito, sobre a história de José. José tinha um sonho, contou o sonho para os seus irmãos. Na verdade, era o sonho de Deus para a vida dele. Os irmãos o jogaram dentro de uma cisterna e veio uma caravana. Imagino eu que naquele momento que ele estava dentro daquela cisterna, ele poderia orar ao Senhor pedindo o retorno para a casa do pai, onde que há uma segurança. Mas, na verdade, a caravana que Deus enviou mandou ele para o Egito. Então, muitas vezes, a caravana de Deus em nossas vidas não nos traz de volta para casa, mas sim para o cumprimento do propósito. Hoje, se você escuta falar de um povo que chegou em Canaã, de quando abriu o Mar Vermelho, isso origina-se de alguém que se colocou na posição. O povo passou aflição, passou bênção por um período, passou aflição para o outro, mas no tempo certo sempre chegou a solução e Deus nunca nos abandona. Nunca. Então isso é interessante deixar para uma geração que não, talvez assim... Sabe o que eu acho interessante, Eric, que assim, às vezes a gente fala muito em propósito, né? Você está falando do cumprimento do propósito, né? Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Eu creio nisso. E muitas vezes as pessoas elas não entendem qual que é o seu propósito de vida. Eu acho que parte desse princípio. Essa ansiedade que eles vivem hoje é uma falta de conhecimento, autoconhecimento, uma falta de conhecimento do próprio propósito. Então as pessoas elas querem fazer, elas querem produzir, elas vivem nessa angústia de fazer alguma coisa porque elas desconhecem qual que é o propósito de vida delas. Bruna, quando você não tem um sentido para a vida... Não tem sentido. Você fica perdido. Fica. O primeiro ponto de qualquer empreendimento, em qualquer área, é saber quem você é. Porque você vai ter a verdade em sua mão. Então, nem as vaias e nem os aplausos, eles vão te parar, porque você tem convicção de quem você é e de qual entrega você foi chamado para fazer. Porque quando você se apresenta em qualquer posição, você vai para um público,
você vai sim ser julgado. Por que as pessoas Vai. muitas vezes têm medo de ir para a rede social? Eles têm medo de ir, não simplesmente por falar, mas pelo medo do julgamento. Porque não se conhece. Mas a partir do momento que você realmente você se sabe quem conhece, você é. você avança. E aí a gente tem vários desdobramentos, que daí é mais uns 5 podcasts. Você entrar aqui, eu vou falar, Ricardo, você Não vai entra contar nessa, também. Ah, Né, Ricardo? Você acha que pode entrar nessa? Você pode contribuir aí, Ricardo, também com a história de José? Com esse desdobramento? Como que você vai fazer daí? Essa aí eu vou deixar para você completar, que você é mais especialista nessa área aí, viu? Eu falei, quem que é o José, né? Mas, Cadê o José? cadê José? Aí, Ricardo, complicando o rapaz ali. Ricardo também é conhecedor, ele sabe, manda bem. Olha só, Bruna, voltando para uma Vamos parte voltar. técnica, eu gostaria de grifar, eu escrevi aqui também, porque você citou já no podcast que era muito voltado para o olhar de ortopedia. Então, quando a gente. A fisioterapia. A fisioterapia, né? era. Quando era voltada assim. Quem conhecia fisioterapia achava que era só ortopedia. Ortopedia, convencional, Exato. volume. E isso que você citou, já citei em outros momentos no podcast, assim, você está fazendo domiciliar? Ai. Você deu errado. Você se formou para isso, deu ruim para você. E é uma excelente unidade de negócio e nós estamos falando, pessoal, eu quero grifar o seguinte, nós estamos defendendo algo que hoje continua sendo excelente, mas nós estamos falando de 20 anos atrás, de bastante tempo atrás. Não, mas hoje isso tomou uma outra dimensão. Totalmente. Porque hoje o valor de uma sessão domiciliar, ela tem seu valor e as pessoas elas estão voltando muito. Meus alunos mesmo, eu converso muito com eles sobre isso. Porque teve uma mudança muito grande, né, nesse tempo. Hoje a gente fala muito em longevidade, a gente fala muito de um avanço da idade com qualidade de vida. E esse avanço, ele traz com ele também um aumento de doenças crônicas. E a gente traz com ele também uma maior funcionalidade que a gente tem que dar para esse paciente. E muitas das vezes o melhor local para atender ele é em casa, no domicílio. Eric, isso está se tornando até preocupante, né? Porque assim, a gente está tendo hoje um número alto de idosos e quem cuida? O mundo está acelerado, ninguém está parando a vida para cuidar. Antigamente sempre tinha, né? Aquelas casas que sempre tem o vô, a avó que mora na casa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia você vê que muitos idosos moram sozinhos. E às vezes ele não dirige, às vezes ele não tem acessibilidade. É mais fácil atendê-lo em casa. Esse número ele é crescente. Ele tá numa crescente que só aumenta para a gente oportunidades de mercado. Um tratamento com qualidade no seu domicílio, porque a pirâmide já inverteu faz tempo. Olha, hoje esse grupo, Bruno, que está formando, ele já é bem ciente disso. Ele já vem, assim, como todos os assuntos aí que a gente está falando da físio, é uma outra dimensão. Mas quando eu estou grifando aqui também, chamando a atenção para sua época, você fez o seguinte, uma estratégia, quando você cita assim, olha, eu já deixava alguns equipamentos nas casas. Nas casas, falou, poxa, ganha tempo, que interessante. Tempo. E aí falou assim, eu ensinava exercícios, a gente fala assim, muito uma temática, não vou falar dela clinicamente, que eu nem tenho conhecimento sobre tal, mas assim, educação e dor. Então você deixa algo ali para o paciente, para promover um exercício, uma atividade. Então, há um protocolo lá de trás que já estava bem atualizado, né, e bem estratégico. Ganhar tempo, educar o paciente, isso para ter um resultado e enxergar como uma excelente unidade de negócio. Isso daí eu sempre fiz isso, porque assim, às vezes o paciente ele te paga 2 vezes por semana. 2 vezes 1 hora, que é dentro de um universo de 7 dias, 20 vezes 24 horas, é nada. É nada. E aí compromete o meu trabalho. Porque se eu vou lá 2 vezes por semana, fico 1 hora só, e ele fica o restante dos 7 dias sem fazer nada, o meu trabalho não evolui. E é o meu nome que vai estar em jogo, né? Ele vai falar assim, nossa, mas a fisioterapeuta vem aqui, a gente paga ela uma fortuna, né? Que sempre quem paga acha que é uma fortuna, né? É muito para quem paga. paga. Muito para quem paga. E aí não resolve o meu problema. Então eu preciso resolver o problema dele. Mesmo diante de um quadro crônico, né? Porque esses pacientes domiciliares, eles têm essa
característica da cronicidade da doença. Mas diante daquele quadro crônico, eu preciso mantê-lo com a qualidade de vida. Então, eu sempre empenhei em mantê-lo nos outros dias que eu não vou lá, ele tem que estar bem. Porque senão, meu trabalho ele fica comprometido. Focado no resultado. Para ter focado no resultado. Uma continuidade. E nem que eu tenha que ligar, né? Antigamente era telefone fixo, né? É fixo. Tinha que ligar e falar, você tá fazendo? Tem que fazer. Certo. Pega a cuidadora, ensina pra cuidadora, porque o negócio é a parceria com as cuidadoras. Isso é outra coisa também do mercado. Da estratégia de mercado. Se você não tem parceria com a cuidadora, elas não fazem. Então, hoje, o que eu faço, né? Quando eu vou dentro do domiciliar? Eu já sigo ela no Instagram e curto tudo dela. Eu viro parça dela. Parceiro. Aí ela fica felizinha, aí ela vai falar assim, olha, essa menina, ela tá me enxergando, estratégia. Mas relacionamento. É relacionamento. Porque para ela fazer aquilo que tem que fazer e que eu vou ensinar, vou acompanhar, e vai ser bom para quem ela cuida, vai ser bom até para ela. Imagina uma idosa que é difícil para você ajudar, auxiliar num banho. Se ela ganha força, se ela melhora, é bom até para cuidadora, a coluna dela vai agradecer. Então, assim, as coisas não podem ser rasas, sabe? As coisas têm que ser mais profundas. Você tem que adentrar na casa do paciente e você tem que mudar a realidade ali, mudar a realidade do cuidador, do paciente, da família, que é todo mundo junto fazendo a mesma coisa, a coisa vai dar resultado. Com certeza. E quando você fala de relacionamento, você traz tanto a cuidadora quanto a família, todo mundo que vai impactar, né? Se você chega, mal você conecta com a pessoa, se você não está preocupado com o resultado final, se você quer trabalhar vai com ter volume, resultado. ou seja, eu faço a entrega técnica que eu acho que deve fazer, mas a parte do relacionamento... Não, a fisioterapia ela é para além da técnica. Muito além Nesse caso, em vários outros que eu atendo, ela tem que ser para além de só aplicação de técnica. Não tem jeito. É uma fala muito comum minha também, viu, Bruno, que eu falo assim, é além de técnica. A técnica não é o principal na determinação do seu resultado. Porque eu estou há, sei lá, 16 anos fora da parte clínica da fisioterapia. Uhum. Então, alguns nomes eu jogo na defensiva. Mas existe um tripé também da evidência, da preferência, né, do paciente, da técnica e também do terapeuta. E existe também algumas coisas voltadas para um modelo biopsicossocial que envolve ali no resultado. Então, acho que eu só paro nesses nomes, né? Que senão eu não vou navegar tecnicamente em relação a isso. Então, o relacionamento, ele impacta muito. Ele você impacta trazer nesse resultado demais. Isso, assim... E é engraçado que, assim, tem gente que fala assim, Bruna, você é relação pessoal pura, porque eu tenho isso comigo, é uma característica muito forte em mim, relacionamento pessoal. Então, isso desde sempre eu carrego isso na minha carreira. E eu acho que é um dos fatores de sucesso, né? Com certeza. É esse relacionamento pessoal, que eu gosto de gente, sempre gostei de gente, sempre gostei de cuidar. E eu sempre gastei tempo com gente. Porque isso hoje, eu acho que essa realidade de hoje, ela tem essa dificuldade de gastar tempo com o outro, sabe? E a fisioterapia, ela precisa disso. Se fala da parte também de empreendedorismo. Pessoas promovem pessoas. E nós devemos entender de pessoas para ter um resultado. Ô, Bruno, olha só. E aí? O que chega primeiro na sua vida? Nós navegamos bem aí na fisioterapia clínica e você já aponta para um sonho. Chega primeiro a docência ou quando você decide a empreender agora em um negócio próprio? Como que funciona isso aí, essa linha de tempo sua? Essa linha é meio embolada. Tá junto ali, junto e misturado? Porque foi, igual eu te falei, foi um desenvolvimento, né, um crescimento de clínica, de docência, porque assim, a experiência de uma foi contribuindo com a outra, né? Em um momento, quando eu decidi deixar, eu não quis mais a reabilitação aquática, porque eu não queria mais investir, né, eu não queria mais investir na reabilitação aquática e também não queria muito ficar sublocando esses espaços, sabe? De ficar por conta... Eu cansei muito numa época por causa de trânsito. E aí, logo que eu tive meu filho, eu falei assim, olha, eu vou dar uma sossegada, eu quero ficar num ponto só. Então, eu vou mudar completamente de área. E uma área que eu gostava muito, que eu já tinha praticado, era o Pilates. Falei, olha, eu vou empreender no Pilates. E aí foi outra oportunidade que eu vi.
porque eu sempre morei a vida inteira lá na Malanari e lá não tinha Pilates. Falei, olha, aqui não tem e é aqui que eu vou abrir. E aí, na época, eu falei assim, olha, eu vou abrir um modelo de Pilates, mas eu queria um modelo que pudesse atender um público maior. E aí eu fui trabalhar com Pilates solo, método de Pilates, que eu conseguiria colocar 6 pessoas por horário, que é o quanto que o nosso conselho, né, permite um trabalho coletivo de 6 pessoas por horário. E aí eu fiz o curso, né, a formação completa do Pilates, e aí comecei a montar estratégias para começar a divulgar o trabalho. E aí eu aluguei uma sala bem no centro, ali na avenida mesmo, na cara do gol, né? E aí todo mundo que passava via aquela sala muito colorida, né, com as bolas coloridas, um tatame verde, e era uma sala de vidro, então todo mundo parava. E eu ficava, às vezes, o dia inteiro com a sala aberta, sem atender quase ninguém, mas para parar o pessoal na rua e explicar o que era o Pilates, o que era a sala, que eles achavam que era a sala de criança, porque por ser muito colorida e com bola, muita gente achava que era isso. E não tinha nem placa na época. E aí eu convidava as pessoas para entrar, para fazer uma aula experimental, eu ficava laçando os outros na rua. E aí eu falava assim, ó, eu preciso de ter, tipo assim, 10 pacientes esse mês para eu pagar o aluguel do espaço. Aí eu fechei com 20 pacientes no primeiro mês. Aí no segundo mês eu falei assim, eu preciso agora de 30 pacientes nesse mês, porque eu quero, além de pagar o aluguel, investir em material. Eu queria colocar, era uma sala acho que ela tinha uns 8 metros de comprimento, e eu queria colocar espelho em todas as paredes. Então, 8 metros de espelho era usado naquela época, né? E aí eu fechei o mês, o terceiro mês, com os 8 metros de espelho. Então, eu sempre fui colocando as metas, e aí, a hora que você chega na meta, você dobra a meta. E aí eu fazia assim. E aí eu captava gente na rua. Gente, é uma época que não tinha Instagram. Então era o boca a boca mesmo. E você sabe de alguém que tem dor na coluna? Chama aqui pro Pilates. Chama, chama, chama. E aí, assim, nossa, eu tenho uma gratidão eterna, assim, pela comunidade da Malanari, porque eles foram fantásticos nisso. De ajudar mesmo, de falar assim, olha, essa menina tá precisando de ajuda, nós vamos ajudar. E eu tenho gente comigo lá até hoje, entendeu? E assim, foi uma gracinha, porque assim, as pessoas foram comunicando uma com a outra, e graças a Deus que foram sentindo bem, e foram fazendo divulgação do trabalho. Eu nunca gastei R$1 com divulgação dessa sala. Porque as pessoas divulgavam. E aí começou a vir pessoas de outros bairros, e aí eu ficava vendo Pilates. Do Pilates eu lembro que eu comecei a fazer um funcional na praça e coloquei profissional de educação física junto comigo. A gente começou a ir aos sábados para a praça, comecei a montar grupo de corrida, grupo de atendimento infantil e colocando outros profissionais para trabalhar comigo, porque o bairro não tinha. E aí a coisa bombou na época. Bombou, cresceu. E aí eu falei, não, agora eu quero sair do aluguel, agora eu construí minha sala. Aí eu construí a sala, né, que você conheceu lá. E aí, aí eu quis também investir mais ainda no Pilates, eu montei a estrutura toda para o Aeropilates. Só que o Aeropilates, ele foi um projeto, um sonho, só que ele veio justamente com a oportunidade da docência. Então, eu não consegui estourar com o aéreo. Eu fiz o curso em São Paulo, investi, né, nos equipamentos, estruturei, construí a sala estruturada, mas ele não emplacou como eu gostaria, porque ele veio junto com a docência, e como o meu sonho era a docência, eu já abandonei esse projeto e fui abraçar a docência. Que aí eu entrei na faculdade, fui convidada para entrar para dar a disciplina de reabilitação aquática. Convidada não, me indicaram, e aí eu fui no coordenador na época, e aí eu fui para dar a disciplina de reabilitação aquática. Ô, Bruna, você está me complicando. É muita informação. Boa informação, porque você traz isso, e quando você está trazendo, assim, eu estou parando para detalhar alguns pontos, porque a dor do aluno que sai hoje. Você fala do domiciliar um pouquinho atrás e fala assim, eu construí minha casa, impactou na construção. Beleza, olha que legal. A fisioterapia, a estratégia, a oportunidade. E quando você fala novamente ali do bairro, você está enxergando uma oportunidade onde muitos poderiam falar, isso aqui não dá nada, porque não tem nenhum. Falaram comigo quando eu ia abrir. Isso aqui você vai fechar com menos de 1 ano. Exatamente. E quais vozes você tem dado atenção? Mas o que essa geração atual de empreendedores vive? Ela vive
um paradigma aí em relação à captação de clientes. E você se coloca na posição de pegar mesmo, laçar. Vem aqui. Então, captando. Porque muitas vezes a pessoa já espera que o local forneça todo o cliente. Ou apenas assim, eu abri, mas ninguém chegou. Eu falei, não, peraí. Você tem que ir lá mostrar o seu serviço, se apresentar. Olha a importância lá dentro da sala de aula, desenvolver a habilidade de apresentar, desenvolver a habilidade de relacionar com pessoas, começar a entender sobre empreendedorismo. Se você não vem dessa linhagem, é o que nós chamamos hoje na Metros lá, nós trazemos isso para os alunos sobre planejamento de carreira. E aí você viveu algo que nas vendas a gente chama de reciprocidade. Quando você cita assim, eu sou grata à população da Malanari porque vamos ajudar essa menina. Se vamos ajudar, é porque isso é recíproco. Isso chama, na vendas, reciprocidade. Você me deu algo, aí chega determinado momento da vida, da nossa história, que eu te devolvo algo. Então, é ser recíproco. Onde que isso foi muito válido? Nós procuramos auxiliar muito o nosso aluno. E na época da pandemia foi muito válido para nós. Os alunos tiveram assim uma reciprocidade enorme conosco. Legal. Não, olha, Eric, lá na frente nós fazemos o curso novamente, pode deixar o crédito, que lá na frente nós vamos fazer. Isso foi fundamental para a continuação, para a continuidade da nossa proposta. E lançando metas. 10. Você tem que saber medir, porque talvez muitas vezes você faz algo assim, não foi ousado, aí você consegue, poxa, eu posso ir mais. Ou também, talvez foi muito ousado, então, para você não decepcionar também, equilibrar, entender sobre meta. E você fez lá na questão de ir para a praça, para as corridas, é o que nós chamamos de prospecção. Você prospectou, ou seja, você apresenta o seu serviço, aí entra aqui tanto de pessoa lá no seu funil, todo mundo fez. Aí você vai qualificando, esse tem potencial. E o que eu tenho falado no podcast? Ainda que você não tenha dado o nome técnico, você vivenciou isso tudo. Você olha, você não está dando assim, não falou prospecção. Você foi na praça, mostrou seu serviço, entra aqui tanta gente ali no funil e aponta para o outro objetivo seu. Eu vou construir o meu espaço com o fruto desse trabalho de alguém que estava desacreditado. Quando falamos de Pilates não, do aéreo, né? Vem a mudança de rota e a concentração de energia. Se você concentra energia, também avança. Mas falou, olha, agora não é o momento de cumprir com a fisioterapia aquática que estava quantos anos lá atrás? Talvez o quê? Uns 7 anos atrás? Mais. Isso veio acontecer em 2019, né? Que veio essa oportunidade, a fisioterapia aquática eu comecei lá em 2005. Então tem frutos tem sementes que você lança que rapidinho tem. Você colhe o fruto e outras o quê? Jamais eu imaginaria. Eu fiquei uns 9 anos trabalhando só com reabilitação aquática. E aí eu falei assim, eu mudei porque eu não queria investir, né, na aquática e eu achei que era mais barato investir no Pilates, que na verdade acaba que empatou. Eu tive que construir sala, investir no aéreo. Então, assim, às vezes a gente muda uma rota achando que vai ficar mais barato, mas não. Na verdade, se você colocar na ponta do lápis, ia empatar. Mas também a motivação, eu quis algo novo, virei a chave, vi a oportunidade de mercado mesmo lá. Então, assim, e deu certo, né? Mas a docência veio, e como a docência foi muito forte, porque ela já era um sonho antigo. Muito antigo. Então, assim, quando veio aquela oportunidade, nossa, eu abracei ela, assim, com tudo que eu tinha mesmo. Toda promessa passa pelo teste do tempo, né? Essa foram muitos anos. Foi. Você batalhando, fazendo uma rota para chegar na docência. E hoje se encontra na docência. Sim. Desenvolveu em relação a números de disciplinas, que entrou pela fisioterapia aquática e a coordenadora. Agora a coordenação, que é um novo desafio. E como coordenadora, depois de toda essa história, Bruna, quais são, assim, você fala a palavra desafio, os principais desafios da fisioterapia para esse tempo? Então, a gente fala um pouquinho dessa geração que a gente tem hoje, né? E é uma geração que é tudo para ontem.
E a fisioterapia, ela precisa de um tempo a mais para ser construída. A gente tem hoje a maior parte dos alunos que trabalham, e a gente precisaria de um tempo a mais para ter um conhecimento um pouco mais profundo, né? Por isso que eu indico a Métodos, falo assim, ó, formou, você vai lá na Métodos, que lá você vai aprofundar o que você precisa. Porque a gente não tem, assim, às vezes não tem esse tempo, igual eu falei, eu estudava tempo integral, né? Os alunos hoje não têm esse tempo todo para estudar. E a fisioterapia, ela é muito ampla e precisa de ser mais profunda. Então, eu vejo isso como um desafio, né? A gente dá uma qualidade de ensino, tá? Em um tempo, às vezes, curto. Porque eles não vão ter esse tempo. Mas eu vejo também como uma realização de um sonho, porque quem está lá também está sonhando, né? Em trabalhar com aquilo, em ser fisioterapeuta. Então, esse para mim, hoje é um desafio. A gente ter um tempo muito curto e para ter uma qualidade muito boa. Então, a gente fica montando estratégias, né, de aula prática. Eu assumi a coordenação tem 6 meses. Então, todo dia eu acordo com um projeto novo na cabeça para tentar viabilizar essa qualidade de ensino para os alunos. Então, são projetos novos, vivências novas, muita experiência, né, para eles terem nesses 5 anos de graduação aí. Com a disponibilidade curta que eles têm. Bruna, você fala de 2019 para cá e assume a coordenação há 6 meses. E nesse período também que você apresenta aí desses desafios da fisioterapia atual, né? De um pouco tempo de dedicação, você vê uma mudança drástica do seu início de docência para agora, ou esses desafios eles continuam mesmo ali? Do início agora, apesar de ser... Não, eles não tiveram muita mudança não, sabe? Porque quando eu entrei, já era esse perfil de curso noturno, as pessoas trabalham durante o dia, então esse desafio, ele já existia, né? Desafio mesmo a gente teve na pandemia, né? Como é que você dá aula prática, como é que você coloca em campo de estágio, ali foi sofrido, né? A gente teve que se reinventar todos os dias para dar o mínimo de condição para aqueles meninos terem práticas, né? Com muito risco ainda, né? De contaminação. Nossa, eu não gosto nem de lembrar o que a gente passou naquela época. Mas, assim, essa dificuldade de tempo, como o curso ele é noturno, isso daí eu já entrei com essa realidade, a gente já vê essa dificuldade mesmo dos alunos engajarem mais nas atividades que são propostas, entendeu? Que acontecem, né, normalmente durante o dia, né? Mas e aí a gente vai tentando, às vezes faz um final de semana, ou marca uma extra, mas assim, o período de maior disponibilidade, por exemplo, eu atendo muito na atenção primária. Né? Atenção primária a gente tem aí UBS, né? E aí o fluxo é durante o dia. Então, para você fazer esse menino ter essa experiência durante o dia, a gente tem que adaptar muito ao horário dele para a gente conseguir fazer isso funcionar. Ou seja, em todas as áreas, desafios. Mas ao final, dando tudo certo. No final dá certo. Olha só, Bruna, eu te falei que o nosso papo seria maior. Nosso consultor, Ricardo, quantas horas aí, Ricardo, já que nós temos aqui de bate-papo? Acabamos de completar 1h e 5 minutos. Olha só. Ainda nem falamos quase nada. Ricardo, você tá com o cronômetro acelerado. Ele acho que tá naquela modalidade 2x, não? 2x, tá. WhatsApp, né? Tá acelerando. A gente ali. nem falou nada ainda. Gente, assim, Bruna, um papo riquíssimo. Te confesso, gostei assim demais. Eu sei que tem muito mais para falar de cada área. Nós falamos aqui um pouquinho, galera, sobre fisioterapia, docência, empreendedorismo. Tem a maternidade, ela é mãe do Bernardo também. Então tem muita coisa para conversar. Um bate-papo assim riquíssimo para você desfrutar da história de inspiração da Bruna, saber quem que é a doutora Bruna Solomon, empreendedora, professora, fisioterapeuta, mãe, agindo sempre pela fé. Mas nesse finalzinho ainda, para a gente dar uma direção, se você quiser deixar um recado para quem que você quiser, que seja para fisioterapia, que seja para os familiares, para quem você quiser deixar esse recado final aí. Nossa, muita gente, hein?
Deixa eu te lembrar aqui, deixa eu lembrar, né? Vou mandar um beijo pro meu pai e minha mãe pra você. Exatamente. Assim, eu sou uma pessoa muito grata a Deus, grata à minha família, né, que sempre me apoiou. Meu pai fala assim, eu tenho medo da sua coragem, minha filha, porque eu acho que a minha coragem que fez, né, me impulsionou muito, sempre para ir além. Só para a gente, né, amenizar a ansiedade aí dos nossos alunos, tem uma passagem na Bíblia, né, você citou várias vezes aí, do livro de Ruth, que é quando, né, ela fica viúva, né, e aí ela, né, a sogra dela, Noemi, né, vai cuidar da sogra. Eu sei que, acho que é Boaz. Boaz, Boaz o que acolhe. O que acolhe. Aí eu lembro que na faculdade, eu tinha uma amiga que ela estava com problemas de saúde mental, e aí ela tinha muito medo de formar e não ter o que fazer. E aí a gente leu o livro de Ruth durante o nosso internato rural, e eu falei com ela assim, olha, sempre vai ter alguém que vai abrir uma porta pra gente, porque eu lembro que Boaz acolheu, e eu falei assim, tá vendo? Sempre vai ter alguém que vai abrir essa porta. Então, a gente trabalhando direitinho, com dedicação, eu falo que as portas, sempre elas vão abrir. Talvez não abram no momento que a gente quer, né? Do que a gente espera, que a nossa ansiedade, né? Às vezes não contém ansiedade. Então, às vezes ela não abre essa porta, mas sempre abrirá no tempo certo. E o tempo certo não é o nosso tempo. A gente não teve oportunidade de falar, né, do meu último empreendimento, que é a fisioterapia oncológica. Mas falem, traga para cá. Que a fisioterapia oncológica, ela veio, desde quando eu formei, também era um outro sonho fazer, né, especialização em oncologia. E na época só tinha lá no Rio de Janeiro, as residências lá do INCA. Aqui na região não tinha. E aí meu pai foi diagnosticado com um câncer. Eu falei assim, agora é a oportunidade que eu tenho de estudar. Aí eu fui fazer uma pós-graduação. Excelente pós-graduação que eu fiz. Nossa, fantástico a equipe que me assessorou. E aí eu comecei a ver as oportunidades, e aí eu quis montar um grupo de pilates para mulheres mastectomizadas. E aí foi onde que o Citoque abriu uma porta para mim lá também. E aí eu comecei com o grupo lá. E aí a gente, do mesmo jeito, né? Quase que catando o pessoal, indo lá no core e catando o pessoal para ir lá fazer uma avaliação. E hoje o grupo se fortaleceu. Essa semana a gente foi até lá na Lagoa Silvana. O Pilates foi lá na Lagoa. A gente passou uma tarde lá fazendo Pilates na Lagoa para essas mulheres. Foi legal demais. Então, assim, aí, e graças a Deus, né, foi fruto mesmo, né, de uma crise. E nessa crise eu vi a oportunidade de estudar mais. E a gente conseguiu desenvolver esse projeto, e lá eles abriram essa oportunidade, e o projeto só tem crescido. Então, a gente está aguardando aí um tempo para a gente fazer crescer aquilo ali, que, se Deus quiser, nós vamos crescer como centro de reabilitação e oncologia. E aí a gente não para, a gente dorme todo dia e acorda com um projeto novo na cabeça. Isso. É o verdadeiro empreendimento que ele não para. É o inconformismo. Uma coisa que você citou também, para descobrir o propósito, todo propósito envolve pessoas. Envolve pessoas. Então, se você está impactando a vida de pessoas, e sempre em adversidades, descobrindo situação de promoção, não só sua, mas de todos que circulam e impactam. Todos beneficiam, né? Então, você está dentro do propósito. Uma história muito linda essa. Livro de Ruth. Eu não sei se eu errei, foi o nome da sogra dela. Acho que é Noemi mesmo. Noemi. Mas é uma história, assim, fantástica também. Fantástica, de decisões, de testemunho. É um livro que eu acho que eu me identifico muito. Não importa a circunstância, a oportunidade sempre vai existir. E a fala dela, né, através de um testemunho, a fala de Ruth, né, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde estiveres, ali também estarei. A fé dela era tremenda. A produção confirma que é Noemi mesmo. Aí, ó. Tava lá vegano. Agora eu vou ter Esse menino é bom de Bíblia. Tá vendo? Ou de Google, hein? Deve ser de Google. Eu falei assim, eu não ia tirar eu tirei o brilho da fala dele na hora.
Mas é isso, que legal. Nossa, a gente teria uma série aqui, se for para contar. E cada que eu um já dos inventei. tópicos já dá para avançar. E eu recomendo a leitura do livro de Ruth, que é sensacional. Cada história, cada decisão, né? O tempo, as decisões que foram tomadas antes pela família, depois por Ruth, o acolhimento, né? A obediência. Então, como que a história de Noemi, o testemunho dela, inspirou Ruth para viver esse testemunho. E você pega ali o contexto da geração de Ruth e você vai combinar lá na frente também em Jesus. Então, a importância desse testemunho. Ficamos por aqui em mais um episódio de Empreendedorismo com Princípios. Bruna, mais uma vez agradeço, sensacional, e até a próxima. Um abraço a todos. Até mais.